Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de cálculo 3, capítulo 11 do Guidorize. A gente não vai cumprir esse capítulo em totalidade hoje, porque é um capítulo muito extenso e muito denso, mas hoje a gente vai trabalhar a ideia central de diferenciabilidade para uma função de várias variáveis. A ideia de diferenciabilidade, quando a gente tem uma função da reta na reta, né, ela já é bem consolidada, das funções vetoriais de uma variável real no começo desse curso também. Só que aqui, quando você fala de funções reais de várias variáveis, você tem aquela ideia das derivadas parciais. Então você tem ali derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, no caso derivada com relação a cada uma das variáveis, e aí você pensa, e se eu quisesse uma derivada global? Se eu quisesse pensar, então, no sentido de derivada para a função como um todo, tomando em consideração a natureza de todas as suas variáveis. Então, essa ideia do capítulo 11, dentre tantas, é dar condições necessárias e suficientes para que você possa garantir ou não a diferenciabilidade de uma função, né? Seja num ponto, seja no seu domínio. Ou então buscar algum subconjunto para o qual, naquele subconjunto, a função seja diferenciável. É claro que algumas ideias de diferenciabilidade aqui a gente herda naturalmente do cálculo 1, por exemplo, que uma função diferenciável é contínua, entre outras, mas a ideia central é como a gente busca uma relação entre a diferenciabilidade global da função e a existência e boa definição das suas derivadas parciais. Então a gente vai tentar construir, de certa forma, um resultado suficientemente claro para a diferenciabilidade dessa função. Então, que o objetivo da gente é estender esse conceito de diferenciabilidade para funções de várias variáveis, inicialmente a duas, mas aí você pode estender para a quantidade que for necessário. E aí a gente sabe que pela ideia de diferenciabilidade, a convencional do cálculo, você diz que f é uma função diferenciável ou derivável em um determinado x0, se e somente se o limite, quando h tende a zero, da razão incremental, quando eu falo razão incremental, seria o modelo de derivada pela notação de Leibniz, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, se ele existir e se ele for finito. Ou seja, se esse limite aqui existir, né? Não for para infinito. Agora, essa forma, ela não se torna mais tão clara quando você pensa em duas ou mais variáveis, porque você pode pegar esse incremento x0 mais h, ele fica muito na natureza do x, mas se eu penso agora na derivada parcial com respeito a y, se eu for fazer isso, o h tender a zero vai tender a zero para o quociente f de x y mais h menos f de xy sobre h. Então, esse incremento tão só dessa forma já não é mais tão claro quanto outrora era, já que agora eu vou ter duas ou mais variáveis e que esse incremento h ele tem que ser um incremento para o par ordenado. Então, como diz aqui, não, essa razão incremental aqui já não tem tanto sentido quando você pensa agora no, nessa variação em ambas as variáveis. Então, agora a gente vai tentar buscar uma generalização para isso, para um universo de duas ou mais variáveis. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Imagine que tu tenha isso, né? Seja f uma função diferenciável em x0. Então, se isso ocorre, existe um número real a, tal que o a é a derivada de f no ponto x0. Bom, escrevendo a derivada pelo incremento racional aqui, né, na notação de Leibniz, eu chego a essa expressão. Bom, meio grosseiramente, você joga o h aqui para o outro lado. Na verdade, nem precisa, você traz o a para cá, e aí deixa sobre o mesmo denominador. Então, você vai ter aqui o HA menos HA. E aí, esse limite ele está indo a zero. E aí eu pego e chamo essa expressão aqui, esse f de x0 mais h menos f de x0 menos ah, de um certo g de h. Então, esse limite seria o limite de g de h sobre h igual a zero.
E isso daqui ocorre se somente se isso daqui também ocorre. Isso daqui é fácil de ver, inclusive lá em funções vetoriais de uma variável, a gente já fez um resultado análogo a esse. Então é só repetir a ideia lá. Bom, então, se eu quero que isso daqui ocorra, para que isso daqui ocorra, sem um módulo, isso daqui também deve ocorrer em módulo. Portanto, a f é diferenciável em x0 se e somente se existe um número real h, um número real a, tal que isso daqui também ocorre. Ok? Então agora a gente já tem uma determinada condição para tentar exibir, exigir e definir diferenciabilidade para funções de duas ou mais variáveis. Então agora o que eu busco para a função é que esse limite incremental dela aqui tenda a zero. Nessa característica do denominador ter o módulo de h. Bom, então em linhas gerais, estendendo isso para um caso de duas variáveis, observe que aquele caso anterior que a gente tinha observado era um incremento a x, agora você faz um incremento a x e um incremento a y. Então, eu não vou ter mais só um x0, eu vou ter um dado x0 e y0, claro. Não tenho só um incremento mais a x, mas sim a x e a y. Ao incremento de x eu mantenho o h, ao incremento em y eu chamo de k. Então, aquela ideia permanece, né? A função incremental menos a função aplicada ao ponto, menos esse fator AH que provém de x, esse BK que provém a y, e onde eu tinha módulo de h, que era em uma variável, agora eu vou ter o módulo em duas variáveis, isso daqui é um par ordenado, isso daqui é um vetor, então aqui na métrica euclidiana, é a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. E nesse caso, né, HK tendem a zero. Então, só fiz reestruturar isso para um universo de duas variáveis. Então, por definição, se eu tenho um aberto e uma função aqui de um aberto do R2 na reta, e dado um ponto x0 e y0 nesse aberto, então eu digo que a f ela é diferenciável nesse ponto, x0 e y0, a saber, se somente se eu conseguir exibir dois reais A e B, tais que, com o auxílio de A e B, esse limite aqui dá zero. Então, se eu conseguir esse limite, né, se eu conseguir encontrar reais A e B que façam com que isso ocorra, então posso dizer que essa função é diferenciável naquele ponto, ok? E é claro, né, que como eu tinha citado anteriormente, a diferenciabilidade ainda implica na continuidade. Então aqui, teorema, se f é diferenciável, então f é contínua naquele ponto. Não há muito o que se fazer, é bem natural. Então, se tu pega uma função f de x, y diferenciável em x0 e y0, então vai existir números reais a e b, né, tais que esse limite aqui é zero. Aqui, para eu não escrever todo esse quociente aqui de cima, eu posso pegar e chamar esse numerador de EHK. Então, a função EHK é a função definida por isso daqui. Ok? Na verdade, EHK é aquilo ali, né? Aí você pode pegar f de x0 mais h, y0 mais k, isolar e deixar ela em função disso daqui. Bom, a gente pode notar que o limite disso daqui é zero, né? Porque isso daqui é um polinômio do primeiro grau em duas variáveis. Como polinômios são contínuos, então bastaria substituir isso daqui daria zero. Ok, então o limite da EHK vai ser o quê? Bom, multiplico e divido aqui pelo módulo de HK, né? Isso vai acontecer porque isso daqui é diferente de zero, então isso daqui eu posso fazer sem problema algum, fazer aparecer em cima e embaixo. E esse limite aqui é zero. Motivo, né? Isso daqui o limite do produto é o produto dos limites, então vai dar o limite disso, que eu não sei muito bem quem seja, mas provavelmente é zero. E isso daqui também é, né? Então isso daqui faz com que eu obtenha o seguinte, eu obtenho aqui a E,
que seria essa expressãozinha aqui, seja o próprio f de x0 e y0. Bom, mas se o limite está coincidindo com o valor no ponto, significa que a função é contínua naquele ponto. Ok? Então, era de se esperar que também para duas ou mais variáveis, a diferenciabilidade implicasse na continuidade, ok? A gente sabe que o contrário não vale, né? Eu posso ter a função que é contínua num ponto, mas que não seja necessariamente derivável, né? Você toma aí, por exemplo, as funções modulares, tem muito dessa característica, né? Já que elas têm bico. Bom, mas agora, talvez o nosso desafio seja pensar no seguinte: a gente tem lá na definição de diferenciabilidade que a função ela vai ser diferenciável desde que eu consiga encontrar reais A e B para que essa expressão dê zero. Então, é natural eu ficar me perguntando constantemente se não tem um método mais seguro, ou então mais direto, para eu encontrar o A e o B. Já que a função é dada, o ponto onde se busca a continuidade x0 e y0, a princípio é dado também. O HK é para onde eu estou mandando o limite, então a norma deles é fácil de calcular. Então, do meio para o fim, os complicadores, para eu aplicar isso daqui, seria conseguir exibir quem é o A e quem é o B. E é natural que você imagine que, de repente, esse A e esse B, já que tem ligação íntima e direta com as derivadas da função, se observadas apenas uma variável, que eles têm alguma natureza que provenha das derivadas parciais. Já que um pouco mais acima, a gente viu que esse A tem uma ligação muito intrínseca aqui com a derivada com respeito a x. E aquele B, claro, uma relação com a derivada com respeito a y. Então, é natural imaginar-se, e é de se esperar, que o A e o B tenham ligação direta com as derivadas parciais com respeito às variáveis x e y em questão. Então, o próximo resultado da gente, ele busca conectar essas ideias e aí, então, pensar numa condição necessária e suficiente para eu falar de diferenciabilidade global com base na diferenciabilidade estrita variável, as derivadas parciais, no caso. Então, a gente vai mostrar agora que se f é diferenciável do ponto x0 e y0, então ela vai admitir derivadas parciais em x0 e y0. E que essa expressão aqui, esse operador, o LHK, escrito como sendo a derivada de f com respeito a x no ponto vezes h, mais a derivada de f com respeito a y no ponto k, é a única transformação linear que goza dessa propriedade aqui. Ou seja, que o limite dela, nessa expressão, dá zero. Se eu comparo esse limite com aquele limite que me dá uma condição necessária e suficiente para a diferenciabilidade, é claro que o A ele vai ser a derivada de f com respeito a x no ponto, e o B vai ser a derivada de f com respeito a y no ponto. Portanto, já consegui aí relacionar a ideia de diferenciabilidade global com a existência das derivadas parciais naquele dado ponto. Né? Então, agora a gente vai ter que ter essa garantia, né? Que se existe a diferenciabilidade global em um ponto, isso implica na diferenciabilidade de cada uma das derivadas parciais naquele ponto, e esse operador L vai ser o único que vai gozar da propriedade necessária para a garantia da diferenciabilidade global. Então, dado esse bom sinal, teorema 2 é o que vai me garantir que a diferenciabilidade global vai me dar garantia sobre a diferenciabilidade local. Local, quando eu falo, é a diferenciabilidade a termos das derivadas parciais, né? Restrita à variável em questão. Então, bom, se eu tenho uma função de um aberto no R2 na reta, e tomando um ponto x0 e y0 nesse aberto, então se eu tenho a garantia que a minha f é diferenciável nesse ponto, então a minha f vai admitir derivadas parciais desse mesmo ponto. Bom, a gente sabe que, por hipótese, a f é diferenciável nesse ponto. Se a f é diferenciável nesse ponto, então a gente vai ter a garantia da existência daqueles certos a e b, que faz com que esse limite aqui ocorra. Dado que essa E de HK é dada por essa expressão aqui.
ok? Os incrementos de f, hk, menos a própria f, menos esses dois incrementos aqui. Bom, então, pegando essa primeira expressão, que eu tenho que a garantia, que é zero, já que ela provém da diferenciabilidade de f, eu venho, trago ela para cá, ok? Bom, e aqui o que eu vou fazer? Em particular, para essa expressão, se eu faço k igual a zero, imagine que eu estou fazendo aquele parâmetrozinho das curvas. Então, se eu tomo o k igual a zero, e substituindo isso daqui, eu vou ter isso daqui. Então, os fatores k somem. Obviamente, aquele bk também some, sobrando apenas AH. E como eu sei que se esse vetor aqui ele perde essa ordenada, isso daqui acaba caindo em caso de raiz quadrada de h quadrado, que a gente sabe que é o módulo de h. Bom, sendo isso, como eu estou fazendo h tender a zero, esse limite equivale a esse, e esse limite aqui, se a gente lembrar, lá da aula 10, ele é justamente o limite que me dá a derivada parcial de f com respeito ao ponto x0 e y0. Né? E, portanto, esse limitezinho aqui, na verdade, lá naquela nossa definição da aula 10, isso daqui é a derivada de f com respeito a x no ponto. Aí, de forma análoga, se eu não tomar o k sendo zero, e sim tomar o h sendo zero, e fazer o k tender a zero, então isso daqui vai ficar apenas x0, isso daqui fica x0 mais k, menos f de x0 y0, menos bk, aí sobre módulo de k, e aí quando k tender a zero, a gente vai ver que esse objeto aqui vai ser a derivada de f com respeito a y naquele ponto. Então, no caso, a garantia sobre a diferenciabilidade global da f me dá garantia sobre a existência das derivadas parciais, tanto com respeito a x como com respeito a y naquele dado ponto. Ok? E uma observação importante aqui é que a gente provou é que se esse limite existe e é igual a zero, ou seja, se essa função aqui é diferenciável, então esses a e b necessários para que isso ocorra vão ser justamente a derivada de f com respeito a x naquele ponto e a derivada parcial de f com respeito a y naquele dado ponto. Então, se a f é diferenciável em x0 e y0, então o a é a derivada em x e o b vai ser a derivada em y aplicada ao mesmo ponto. E esses camaradas são únicos. São os únicos a e b reais que fazem eu ter a garantia que, de fato, a função vai ser diferenciável nesse ponto. Bom, desse teorema, a gente pode extrair aqui esse corolário, ou seja, uma implicação proveniente do teorema, mas que é importante. Então, se tu tem a f definida em um aberto, e aí um aberto do R2, e aí tu tem um ponto x0, y0 nesse aberto, então você tem o seguinte resultado. A f ela será diferenciável no ponto se e somente se a f admite derivadas parciais e se o limite é zero. Observe que, na verdade, isso daqui é um compilado dos resultados anteriores. A f é diferenciável quando isso ocorre, é praticamente a definição, e a f é diferenciável se ela admite derivadas parciais naquele ponto. Então, imagine que a primeira coisa que você pensa quando vai buscar a diferenciabilidade de uma função é perguntar para as derivadas parciais se elas ocorrem. Se uma das duas derivadas parciais não ocorrer, não corre o risco da derivada global ocorrer. Então, de certa forma, você começa a criar um fluxo para se perguntar quando é que uma função é diferenciável ou não. Então, essa função é diferenciável se ocorrer duas coisas. Se a f tiver derivadas parciais bem definidas no ponto onde tu busca a diferenciabilidade global, e se esse limite aí do E sobre a norma for zero. Ok? Lembrando que a f tem essa expressão aqui. Então aqui você já tem um caminho para testar a diferenciabilidade de determinadas funções. Observa-se que conforme o nosso corolário,
Para você provar que uma função é diferenciável, é suficiente provar que ela admite derivadas parciais e que aquele limite dá zero. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então as derivadas parciais devem existir naquele ponto e aquele limite, esse limite maior aí que vocês observam agora, ele tem que ir a zero. Se uma das duas falhar, a f não vai ser diferenciável. Então não adianta só analisar as derivadas parciais. Pode ocorrer fatos em que as derivadas parciais existem e esse limite pode ser que não dê zero. E pode ocorrer isso daqui. Se uma das derivadas parciais não existir, então f não será diferenciável no ponto. Ok? Então você tem que ter necessariamente a existência das duas derivadas parciais. E além da existência das duas derivadas parciais, com base nessas derivadas, esse limite aqui tem que dar necessariamente zero. Ok? Outras coisas que podem ocorrer pode ocorrer que ambas as derivadas existam, mas que o limite não dê zero. Obviamente, ela não será diferenciável. E se a função f ela não for contínua, então ela não vai ser diferenciável, ok? Então isso daqui são determinadas formas de você buscar métodos para definir a diferenciabilidade de uma função. Então a gente diz que f é uma função diferenciável se f for diferenciável para todo xy no seu domínio, ou então num subconjunto do domínio. Essas condições que a gente aplicou anteriormente são condições de diferenciabilidade em um ponto. Agora, se tu pega um conjunto no qual tu tem certeza que, independente do ponto que tu tome nesse subconjunto, aquelas condições forem satisfeitas, então você pode estender o conceito do ponto para todo o conjunto. Então você diz que f é diferenciável em B subconjunto do domínio de f, se a f for diferenciável em todos os pontos em B. Então aí você pode simplesmente dizer que f é diferenciável ou que f é diferenciável em todo ponto do seu domínio. Bom, então vamos aqui à prática para ver como é que isso ocorre. Então vamos provar que essa função aí, ela é uma função diferenciável, a x ao quadrado y. Bom, x ao quadrado y, você bate o olho nela, ela é um polinômio, né? E como polinômio ela é contínua. Então a continuidade não vai ser um problema na busca da diferenciabilidade. Se eu quero saber se ela é diferenciável, então eu vou fazer um estudo inicial das suas derivadas parciais. Porque se as derivadas parciais não existirem, então não vai adiantar buscar a diferenciabilidade global. Então, quando eu olho para as derivadas parciais da f, derivando ela com respeito a x, derivada de x ao quadrado é 2x, portanto fica 2xy. A derivada parcial com respeito a y é x ao quadrado. Para ambos os casos, elas estão bem definidas, né? Então, as duas existem em todos os pontos. Então, as derivadas parciais existem. Agora, vamos pegar essas derivadas e vamos jogar naquela expressão do E. Então, o E de AH, como ali eu não peguei nenhum x0 e y0 específico, eu posso colocar simplesmente x e y sem perda de generalidade. Então, f de x mais h, y mais h, menos f de xy, menos derivada parcial de x com respeito a xy, h menos derivada parcial de f com respeito a y, xy, k, substituindo, x quadrado vai ficar x mais h ao quadrado, vezes y é y mais k, f de xy foi dado x ao quadrado y, derivada com respeito a x é 2xy vezes o h, derivada com respeito a y é x2 vezes k. Fazendo as contas, tu chega nessa expressão aqui. Aí tu tem que provar o quê? Tu tem que provar que o limite de E sobre o módulo de HK é zero. É isso que tu tem que provar, quando HK tende a zero, ok? Então é esse limite aqui que tu tem que testar. O limite de E sobre a norma de HK quando HK tende a zero. Bom, o E, esse cara aqui de cima, que a gente calculou. O módulo de HK, a gente sabe que é a raiz quadrada de H2 mais K2, que é o módulo desse vetor, né, na métrica euclidiana. E aí, o que ocorre aqui? Eu posso pegar esse camarada aqui e dividir em 3 frações sobre o mesmo denominador. Então, eu posso pegar esse primeiro camarada aqui
esse segundo, esse terceiro, e dividir, porque o limite da soma é a soma dos limites. Bom, aí o que ocorre? Quando eu faço HK tender a zero, aí você usa esse fato aqui. Esse fato aqui, inclusive, a gente já provou em uma aula de exercício, né? Que a norma de H sobre raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado é sempre menor ou igual a 1. Ou seja, isso daqui é sempre limitado. Então, veja bem, se isso for limitado, quando eu quebro aqui em 3 parcelas, o K raiz de H quadrado mais K quadrado é limitado, o H raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado é limitado, e novamente o H raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado também é limitado. Então, esses três camaradas são limitados. Nesse primeiro fator, o 2xh, como o h tende a zero, isso daqui é contínuo, então isso daqui tende a zero. E pelo aquele nosso teorema, né, proveniente lá do teorema do confronto, se esse camarada vai a zero e esse camarada é limitado, o produto deles tende a zero. Quando eu faço o h tender a zero nessa segunda parcela, o hy vai a zero, esse cara é limitado, então todo esse termo do meio também é zero. E quando eu faço HK tender a zero, nesse terceiro termo, o produto HK vai tender a zero, esse camaradinho aqui novamente é limitado, e aí o produto de zero para um cara limitado no limite também dá zero. Então isso dá zero mais zero dá zero, mais zero, que dá zero. Então, as duas condições necessárias para a diferenciabilidade da f foram observadas. As derivadas parciais existem e estão bem definidas, e com o uso delas, aquele limite global dá zero. Portanto, a sua função f ela é diferenciável para todo ponto do R2, né? Para todo o domínio daquela sua função. Ou seja, você simplesmente pode dizer que essa função é diferenciável. Quem vai ser a derivada dela, essa derivada global, né, esse diferencial, que a gente vai chamar, a gente idealiza já, mas por enquanto a gente está querendo condições necessárias e suficientes para, ao observar a função, ter a certeza que ela é diferenciável, ok? Então o caminho não é muito difícil não. Primeiro você olha para ver se ela é contínua. Se ela não for, já descarta. Se ela for, você continua. Aí você olha para as derivadas parciais. Se deu problema, descarta. Se as derivadas estão bem definidas, continua. E o último ponto é aplicar aquele limite. Se aquele limite deu zero, ok, diferenciável. Se não deu, não é diferenciável, ok? Então, os dois teoremas que a gente provou e o corolário extraído do segundo já me dá o caminho para eu estudar a diferenciabilidade da função. Então, nesse problema 2 aqui, o que a gente tem? Né? Pergunta-se se essa função, né, 2xy2 sobre x2 mais y4, para xy diferente de zero, e 0 para xy igual a zero, pergunta-se se ela é diferenciável. Aí pede para que você justifique. Esse problema, ele é um exercício que a gente resolveu na aula de exercício passado. Né? Não sei se vocês lembram, eu peguei um par de curvas aqui, se eu não me engano eu peguei T2T, e provei que para T0 ele vai a zero, para 0T ele vai a zero, mas para o par de curvas T2T, ele ia, se eu não me engano, para 1/2. Então, no caso, o limite não existe para essa função. Se o limite não existe, então a função não pode ser contínua. Se não existe continuidade, não existe diferenciabilidade. Ok? Então é isso daqui que o Guidorizi vai nos dizer, que é justamente o exercício 2 da sessão 9.1, que a gente fez aula passada. É importante que você visite a aula passada. Ok? E a solução é que ela não será diferenciável. Por quê? Porque ela não é contínua no seu ponto. Logo, ela não vai ser diferenciável. E para a não continuidade, o autor pede para que você veja o exercício 2 da seção 9.1, que a gente fez na semana passada, ok? Então, o caminho é esse. Primeiro, teste a continuidade. Depois, observe as derivadas parciais. Por fim, veja a situação do limite. Então, uma coisa que é interessante é que se tu olhar para as derivadas parciais dessa função, ela tem derivadas parciais no ponto 00. Então, não adianta você querer fazer só achando que uma condição já é o suficiente para garantir. Essa função, por exemplo, tem as derivadas parciais,
mas não é diferenciável pela falta da continuidade. Então você não pode escolher o que fazer, você tem que fazer todas. E, inclusive, eu sugiro que nessa ordem: teste de continuidade, diferenciabilidade restrita, limite global. Ocorrido isso nessa ordem, você tem uma garantia, né, de fato, da diferenciabilidade de f. Bom, vamos lá. Exemplo 3. Será que essa função a é diferenciável no ponto 00? Normalmente a gente busca diferenciabilidade não necessariamente no 00. A gente busca a diferenciabilidade nos possíveis pontos de descontinuidade do limite. Então, quando eu olho para essa função aqui, eu vejo que o domínio dela é bem definido em quase todo lugar. Ele só não está bem definido no ponto 00 porque eu anularia o denominador. Então, é justamente nesses pontos que você tem que pensar se ali é contínuo, se ali é diferenciável, porque fora dali não tem problema, e se não tem problema, você vai ter a continuidade, você vai ter a diferenciabilidade, vai ser tudo tranquilo. Então você busca nos possíveis pontos de descontinuidade da função, ok? Por isso que a gente está buscando aí, no caso, no 00, que seria o único ponto em que provavelmente aí não desce nada. Bom, então vamos buscar a diferenciabilidade nesse negócio. Bom, ela aqui, derivada de f no ponto... derivada parcial de f com respeito a x no ponto 00. Observe aqui que eu estou usando a definição, não estou derivando direto, estou usando a definição, ok? Então, x 0 menos f00 sobre x menos 0, com o limite quando x tende a 0, deu 1. E para a derivada com respeito a y, é o f de 0y menos f de 00, y menos 0, que dá 0. Então, as derivadas parciais, elas existem. Usando esses valores para calcular a expressão E, você substitui lá na expressão E, o f de 00 foi dado no problema, ele é 0. A derivada de f com respeito a x, você viu que é 1. Derivada de f com respeito a y é 0. Então, substituindo, você chega nessa expressãozinha aqui. Faz as continhas aqui a mais, vai chegar nessa expressão. Então, quando você pega aqui a E sobre o módulo de HK, que é de quem você vai tirar o limite quando HK tende a 0, desejando que esse limite dê 0, para garantia da diferenciabilidade, então vai ser essa expressão de E que você encontrou sobre a raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado. Fazendo um algebrismozinho, você chega a essa expressão, que aqui está sendo chamada de uma certa função HK. Bom, agora a gente vai sair buscando se esse limite existe, né, quando HK tende a 0. Bom, se eu pego aqui... Bom, é óbvio que se eu tomar o K sendo 0, isso vai para 0. Ou seja, se eu pego aí a curva T0, trocando o H por T e o K por 0, isso vai a 0. Se eu pego agora a curva 0T, que é pegando o H sendo 0 e o K sendo T, também vai a 0. E se eu pego a curva TT, né, tomando H e K igual a T, e fazendo T tender a 0, isso daqui vai dar menos T cubo. Isso daqui vai dar T quadrado mais T quadrado, que é 2T quadrado. Isso daqui dentro dá T quadrado mais T quadrado, também dá 2T quadrado. Só que aí eu posso tirar, né? Aqui vai dar 2T quadrado. Cancelo com do T ao cubo, aqui sobra um T. Aí sobra um 2 também. Aqui, a raiz quadrada de 2T quadrado, a raiz de T quadrado é módulo de T, a raiz de 2 continua, por isso que ela está aqui. E aqui, esse limite não vai existir pelo seguinte. Observe que se eu estou fazendo o T tender a 0, esse T tender a 0, ele pode tender para a direita ou para a esquerda. Se o T tende a 0 pela direita, o módulo de T é T positivo. E aí, menos T dividido por T dá menos 1. E aí, esse limite daria menos 1 sobre 2 raiz de 2. Agora, se eu tomo T tendendo a 0 pela esquerda, para valores menores do que 0, então o módulo de T seria menos T. E aí, menos T dividido por T daria 1. E aí, o limite seria 1 sobre
2 raiz de 2. Ou seja, você não tem mais a unicidade do limite, porque quando t tendesse a zero pela direita, ele dá negativo, e t tendendo a zero pela esquerda, ele daria positivo. Pela falta da unicidade do limite, o limite não existe. Se o limite não existe, então essa função não pode ser diferenciável naquele ponto. Ok? Então, é fácil de entender a cronologia da busca, mas é delicada a busca, porque você tem que ter a garantia da continuidade da função em si, a garantia da existência das suas derivadas parciais, mas nada disso implica a existência daquele limite sobre a norma do vetor. Ok? Porque dependendo do que você extrai e das curvas que você toma, o limite pode não existir. Né? Então, a gente pode até dizer que o capítulo 9 ele tenta nos trazer subsídios para o capítulo 11, para a gente bem falar de diferenciabilidade. Porque é lá que você fala de limite e continuidade, e aqui se faz fundamental o limite à continuidade na busca da diferenciabilidade das funções. Ok? Uma observação que é sempre muito importante é que se você pega a própria função, aquela x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado, ela é contínua, porque x ao cubo é x vezes x ao quadrado, e aí a gente já provou na aula passada que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é contínuo, né? Contínuo não, perdão, é limitado, é sempre menor ou igual a 1, e aí o produto de uma coisa que vai a zero por uma coisa limitada dá zero, né? Como consequência do teorema do confronto. Então essa função da gente, ela era contínua no ponto, tinha derivadas parciais no ponto, mas o limite global no ponto não existe. Portanto, ela não poderia ser diferenciável naquele ponto. Ok? E aí, com isso, a gente meio que encerra essa conversa sobre diferenciabilidade global de uma função de duas ou mais variáveis. Resumindo, que se faz necessário a garantia da continuidade da função, a existência das derivadas parciais, essa costuma sempre dar certo, raramente se falha, e a existência daquele limite sobre a norma de HK, quando HK tende a zero. Ok? Respondido positivo para os 3 casos, ela é diferenciável. Se algum deles falhar, ela não é diferenciável. Normalmente se busca a diferenciabilidade em pontos em que o domínio está furado, né, nos pontos de descontinuidade da função. Então é sempre bom análise para casos como esse. Eu falo busca, porque, por exemplo, aqui no exercício 1, eu tenho aqui perguntando se essas funções aqui são diferenciáveis. O item A de cara você diz que é diferenciável, porque é xy, é um polinômio. Polinômios são contínuos. Então isso daqui vai ser diferenciável, essa soma aqui vai ser diferenciável, esse produto aqui será diferenciável. Começa a, de repente, dar problema aqui. Porque aqui, se x e y forem zero, existe um buraco nesse domínio aqui. Então, essa função aqui, ela não pode ser definida na origem. Então, aqui você teria que pensar em como pensar nas derivadas parciais, pensar na continuidade dela, e aí por diante. Nesse item aqui, se eu tivesse sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, perdão, dos quadrantes pares, onde x é igual a menos y, sobre toda essa reta, essa função aqui vai ser descontínua. Mas e fora dela? Você também teria que pensar. Essa daqui, com certeza, vai ser diferenciável, né? Então, no caso da primeira questão, você teria que pensar sobre D e E. E aí as demais seguem todas a mesma ideia, ok? Bom, na nossa próxima sessão, quem seria então uma condição suficiente para a diferenciabilidade? Então, assim, eu já tenho o meu caminho, mas será que eu não teria assim um algoritmo, um método, um teorema que me desse uma objetividade maior para demonstrar a continuidade da função em um aberto? E se esse aberto eu puder estender em todo o domínio? Então, o resultado que se segue, ele vai tentar nos dar um direcionamento mais concreto, né? Um fechamento melhor sobre as condições necessárias e suficientes para
diferenciabilidade de uma função de duas ou mais variáveis. Então, o teorema diz que se eu tenho um aberto do R2 na reta, a função, e se eu pego um x0, y0 nesse aberto, se as derivadas parciais existirem e forem contínuas no ponto, então a f vai ser diferenciável nesse ponto. Então, observe que agora você está levando a responsabilidade, que antes era dividida para 3, a responsabilidade da diferenciabilidade da função, outrora, era a responsabilidade da continuidade da função, da existência das derivadas parciais e daquele limite sobre o módulo de HK. Esse teorema te dá a garantia de que, se as derivadas parciais existirem naquele aberto e se elas forem contínuas no ponto onde você está procurando, então ela vai ser diferenciável naquele ponto. Agora pronto, agora você leva a responsabilidade para as derivadas parciais e, de fato, faz com que a ideia de diferenciabilidade restrita sobre cada variável em si vá convergir para uma diferenciabilidade global. Então, de certa forma, o conceito de diferenciabilidade, que estava muito disperso, começa a convergir para uma ideia única. Que a demonstração aqui desse fato é o seguinte: tu pega um aberto, como o A é aberto, pela definição topológica de conjunto aberto, dado um ponto naquele aberto, você consegue uma bola centrada nele, totalmente contida nele, inclusive. Essa é a ideia do aberto, né? Você tem um conjunto, pega um ponto e consegue, a partir desse ponto, uma medida suficientemente pequena, de forma que, com base nesse ponto, que vai se tornar o centro, e dessa medida que vai se tornar um raio, você pode perfazer um círculo. E esse círculo está perfeitamente contido no seu aberto. Então, por mais que o ponto esteja muito próximo da fronteira do conjunto, ainda assim você consegue uma medida suficientemente pequena para que o círculo em torno desse ponto ainda esteja dentro do conjunto. Ok? Sentido de círculo na métrica euclidiana normal, né? Que é a métrica euclidiana simples provocada pelo produto interno dá círculos, né? Se fosse outra forma de métrica, poderia dar um objeto diferente do círculo, mas a ideia, ainda assim, topologicamente é a mesma. Então, se tu toma um HK tal que x mais h, y0 mais k ainda esteja na bola, o que isso significa? Eu pego o ponto, faço a bola em torno dele. Se eu movimento um pouquinho o meu centro, ou seja, eu pego um ponto que na verdade é um pequeno deslocamento do meu centro, que ele se desloca na horizontal k unidades e na vertical h unidades na horizontal e k unidades na vertical, eu ainda assim continuo dentro do meu círculo, o que vai acontecer? Então, a função f calculada nesse pequeno deslocamento menos AF do centro, veja que é isso daqui que eu estou fazendo, eu estou aplicando AF nesse pequeno deslocamento que eu fiz, né? K unidades para x0, H unidades para x0, K unidades para y0, menos isso daqui, ou seja, eu estou tomando a diferença entre essas imagens, anterior e posterior ao deslocamento. Então, eu tenho essa expressão aqui, menos essa expressão aqui, mais essa expressão aqui. Observe que eu não fiz nada demais. Esse fator aqui do começo e esse fator do final já tinham. O que foi que eu fiz? Eu somei e subtraí esse fator f de x0, y0 mais k, f de x0, y0 mais k. Eu somei e subtraí o mesmo termo. Bom, por que eu fiz isso? Então, se eu chamar de uma certa função g só na variável x, a f de x, y0k, isso claramente é uma função de x, porque x é a variável independente, e nessa coordenada x0 é fixo e k é uma constante que você determinou, então, pelo teorema do valor médio, vai existir um certo x barra, um certo ponto, entre x0 e seu hésimo incremento, né, que é o x0 mais h, tal que g de x0 mais h menos g de x0 é
G' de x barra H. Isso aqui é o teorema do valor médio, né? Você tem no intervalo AB, você pode encontrar um C tal que a derivada da sua função aplicada no ponto C é justamente o quociente de f de b menos f de a sobre b menos a. Lembrando aqui do teorema do valor médio para funções de uma variável real. Como o g aqui, dessa forma que ela foi definida, é uma função de uma variável real, então você pode usar o teorema do valor médio. Só que o g' aplicado a x barra h, como a g' é dessa forma aqui, seria a derivada, como g é apenas uma função de x, então a derivada de g vai ser a derivada parcial de f com respeito a x. Aplicada a um ponto x, que no caso vai ser o x barra, e como y é constante, então y0 mais k, em produto com esse h. Ok? Da mesma forma, aplicando o teorema do valor médio, não agora na variável x, e sim na variável y, criando uma certa função h de y igual a f de x0 mais h y, então vai existir também um certo y barra, pelo teorema do valor médio, entre o y0 e o seu késimo incremento, que é o y0 mais k, de sorte que isso aqui ocorra. Né? Bom, pegando essa expressão aqui que eu tinha e substituindo os valores dados, então essa moça aqui vai ser a derivada parcial de f com respeito a x desse certo x barra, com a derivada parcial de y desse certo y barra, e aí subtraindo membro a membro, nas igualdades acima, quando eu falo igualdades acima, seria essa e essa daqui, as igualdades 1 e 2, eu vou chegar nessa expressão aqui. Observe que essa expressão aqui, ela caminha para aquele funcional E que define a diferenciabilidade para mim. Né? Só que agora, esse camarada aqui, ele vai ser a derivada em x barra, e esse outro camarada aqui vai ser a minha derivada em y barra. E aqui o grande pulo do gato. Quando eu pego esse camarada que eu encontrei e observo o módulo dele sobre a norma do AK, que seria aquele fator de diferenciabilidade que a gente examinava, e que necessariamente pedia para que fosse zero, isso daqui vai ser menor ou igual do que esse fator. Odécio, o que me garante que isso daí vai ser realmente menor ou igual do meu fator? Desigualdade triangular. Né? A soma dos módulos é menor ou igual do que... Aliás, o módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então, aplicando desigualdade triangular aqui e colocando esse fator aqui em evidência, já que é um fator que vai aparecer em todos os termos, que é o módulo de h e o módulo de k, sobre a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado, a gente sabe que esses camaradas são limitados, são sempre menores ou iguais a 1. E quando eu fizer o limite tender a zero, se esse cara é limitado, e por consequência esse em k também é, e cada expressão dessa, quando o h e o k tenderem a zero, também vão a zero, então esse limite aqui como um todo também vai para zero. E, portanto, a f vai ser diferenciável. Então, se eu tenho a certeza que x0 e y0 vão ser contínuas no ponto... Aliás, se eu tenho a certeza da continuidade da derivada parcial de f com respeito a x e da derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0 e y0, então, de fato, a sua função vai ser diferenciável naquele ponto. Então, é um resultado forte, é um resultado muito construtivo, né? Não é uma demonstração fácil de ver, fácil de entender, mas, do ponto de vista topológico, faz todo sentido do mundo. Né? E com isso, agora eu tenho uma forma, entre aspas, mais direta para buscar a diferenciabilidade da função. Então, como decorrência desse teorema, né, como decorrência do corolário, se a minha f ela for de classe C1,
Então ela vai ser diferenciável. Ser de classe C1 significa ter todas as derivadas parciais de primeira ordem e todas essas derivadas serem contínuas, que é exatamente o que o teorema pediu, né? Existirem e serem contínuas. Bom, como exemplo, você imaginar que f de x e y como sendo seno de x quadrado mais y quadrado. Essa função ela vai ser diferenciável. Motivo: quando eu calcular a derivada de f com respeito a x, usando a regra da cadeia, derivada de seno é cosseno, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é zero, com respeito a x, claramente. Isso daqui é contínuo. Porque o seno, aliás, o cosseno é uma função contínua, 2x é uma função contínua, e o produto de funções contínuas é contínuo. Da mesma forma, quando eu derivo com respeito a y, fica exatamente a mesma coisa, só que substituindo x por y. E aí, analogamente, a derivada de f com respeito a y também vai ser contínua. Então, como as derivadas existem em todos os pontos, já que estão aqui muito bem definidas, né? Não tem nenhum ponto de descontinuidade. E como elas são contínuas, então a minha função f, como um todo, vai ser contínua. Bom, agora uma observação aqui também que se faz necessária é a seguinte. Esse teorema que a gente provou, ele nos diz o seguinte, que se f tem as derivadas parciais e elas são contínuas no ponto, então a f vai ser diferenciável. A recíproca disso não é verdadeira. Qual seria a recíproca? Recíproca seria, se uma função é diferenciável, então as suas derivadas parciais são contínuas em todos os pontos? Veja, se a sua função tem derivadas parciais contínuas, então ela é diferenciável. Mas podem existir funções diferenciáveis cujas derivadas parciais não sejam contínuas. As derivadas parciais vão sempre existir, por conta da diferenciabilidade. Agora, a certeza sobre a continuidade das derivadas parciais você não tem. É isso que tem que ser observado. Então, o que o teorema diz é: função com derivadas parciais contínuas é diferenciável. Não ocorre necessariamente o contrário. Função diferenciável não implica derivadas parciais contínuas. Ok? É importante que isso seja observado. Então, olha bem. E esse exercício aqui já nos dá a luz desse resultado. Dada essa função, no item A, determine as derivadas parciais. No item B, mostre que elas não são contínuas. No item C, prove que ela é diferenciável no zero. E no item D, mostre que na verdade, ela não é diferenciável só no zero, e sim em todo canto. Bom, um exercício simples, mas que nos remete a um bom resumo da teoria. Derivadas parciais, né? Vamos ver aqui a derivada parcial no zero. A gente vai calcular a derivada parcial no zero, porque fora do zero é só regra do produto. Não tem nada de difícil de fazer. A gente teria que realmente testá-las na origem. Então, testando essas derivadas aqui na origem, usando a definição, né? Você manda x a zero, zerando y. Isso daqui a gente viu, ó, que é limitado. X quadrado dividido por x dá x. O seno é limitado, então você vê que esse daqui é zero. De forma análoga, você também vê que no y é zero. Esse daqui é o resultado, ó, sem levar em consideração zero, fazendo regra da cadeia. Boa sorte para quando vocês forem fazer isso daqui. Tanto com respeito a x como com respeito a y. Pouco muda, né? Então, isso é verdade. Agora, no item B, eu quero provar que isso daqui não é contínuo no zero. Se não é contínuo, então provavelmente o limite não exista. Bom, se eu fizer a curva T0 vai dar zero, a curva 0t também vai dar zero, verifiquem isso daí. Agora, quando você pega a curva TT,
você vai ver que isso daqui não vai dar zero. Pelo menos não vai dar zero em x. E, analogamente, também não vai dar zero em y. Como aí o limite não está sendo único, então o limite não existe, portanto ela não vai ser contínua. Então está aqui um caso de uma função cujas derivadas parciais não são contínuas. Existem, mas não são contínuas. Agora vamos provar que essa função em si, ainda sem a continuidade das derivadas parciais, ainda assim consegue ser diferenciável. Bom, vou usar aquela expressão do E, né? Que é f de x mais h, y mais k, menos f de x, y, menos a derivada no ponto h, menos a outra derivada no ponto k, tomando agora o x e o y como sendo zero. Então, vai dar f de hk menos f de 0, 0, que foi dado no problema, que é zero. A derivada parcial no zero, que é zero. A derivada de y no zero, que também deu zero. Aí, quando você substitui isso daí, dá essa expressão. Simplificando esse termo com esse dá esse. Esse termo, raiz quadrada de, de h quadrado mais k quadrado, vai a zero. Esse seno é limitado, portanto, esse limite deu zero. Então, aquela tua função no início ela era contínua. As derivadas parciais existem, independente de contínuos ou não. Aquele primeiro teorema da gente só exigia a existência e não a continuidade ainda. E aquele limite do E também existe da zero. Portanto, pelo primeiro critério que a gente viu, a função de fato é diferenciável. Então está aí um claro caso de uma função que não tem derivadas parciais contínuas, mas ainda assim é diferenciável. Pelo menos no ponto 0, 0. E o item D é simples, né? O único ponto no qual poderia dar problema na f era o problema onde o denominador dela se anulasse. Se nesse ponto, onde hipoteticamente o denominador se anula, você tem a garantia da diferenciabilidade, fora dele, que não tem problema nenhum, claramente vai ser diferenciável, já que ele é o produto de funções isoladamente diferenciáveis. E o produto de diferenciáveis é diferenciável. Portanto, a f é diferenciável para todos os pontos fora da origem, pois eles vão ser contínuos, e na origem também. Portanto, ela vai ser contínua em todo o seu domínio. No caso, vai ser contínua em todo o R2. Ok? Então, é importante você... O resultado é importante, mas você não pode se iludir com respeito a ele. A não continuidade das derivadas parciais não exclui a diferenciabilidade global da função. Então, é ótimo você testar a continuidade das derivadas parciais, porque se elas forem contínuas, nada mais é necessário. Mas se elas não forem contínuas, isso não lhe exime do próximo passo, que é aquele limite mais grosseiro que costuma ser chato. Ok? Então, vamos lá. Terceiro problema, só para a gente finalizar essa parte aqui. Não vai dar para ver tudo, porque ele é muito denso. A gente tem que pensar muito em exercícios a respeito. Mas o exemplo 3, verificar que essa função aí é uma função diferenciável. Observe que x4 sobre x² mais y² é contínuo fora da origem, né? Basta você escrever o x4 como sendo x² vezes x². O x² sozinho tende a zero. O outro x², quando embaixo dele tem x² mais y², a gente já provou que ele é limitado. Então, um indo a zero, o outro limitado, o limite tende a zero. Então, contínuo ele é. Se a gente fizer aqui as derivadas parciais, fora da origem, é só aplicar a regra do quociente, vai dar essa expressão aqui. Na origem, a derivada de x, né, vai ser a f x0 menos f 0, 0 sobre x menos 0, quando x tende a zero, vai dar zero. Derivada em y vai ser a f de 0y menos f de 0, 0 sobre y menos 0 no limite quando y tende a zero, que também vai dar zero. E agora, com base nas derivadas parciais, você vai buscar a continuidade delas. Se elas forem contínuas, ótimo. Nosso serviço já acaba para aqui. Então, para mostrar que derivada com respeito a x e derivada com respeito a y são contínuas,
elas são contínuas em todo xy, pois são o quociente de funções contínuas. Isso fora do 0,0, né? Claro. Agora vamos ver no 0,0. Vou colocar o limite aqui, quando xy tende a 0,0, da derivada com respeito a x. Bom, estrategicamente, eu vou usar esse limite da soma como a soma dos limites, né? Vou pegar aqui 2x² sobre esse denominador, depois 4x3y2 sobre esse denominador, ok? O x5 eu vou transformar em x4. Por que eu faço isso? Porque nesse denominador eu tenho o x² que ainda vai ser elevado ao quadrado. X² elevado ao quadrado vai dar x4. Então, vou ter x4 em cima, alguma coisa maior do que x4 embaixo. Então, esse quociente aqui vai ser limitado, vai ser sempre menor do que 1. Como o x sozinho tende a 0, limitado 0 tende a 0. A mesma estratégia aqui, eu pego o x3, chamo de x2. Esse x2 com y2 vai dar alguma coisa grau 4 aqui. Se eu penso isso daqui como sendo um polinômio de grau misto. Fazendo esse produto notável aqui embaixo, vai dar também, vai dar um x4 e um y4. Então, obviamente, essa expressão aqui vai ser limitada. Como esse cara vai a zero e esse camarada aqui circulado é limitado, então ele dá zero também. 0 mais 0 dá 0. Então, de fato, deu contínuo. Da mesma forma, se você faz com respeito a y, também vai dar, de forma análoga, né? Então, as derivadas parciais existem e elas são contínuas. Da continuidade das derivadas parciais decorre a diferenciabilidade da função global. Ok? Isso daqui é bacana. Aqui é só observar da garantia. De fato, aqueles dois termos que eu ponderei são termos limitados, né? Que seria outra abordagem, né? Que você sabe que zero é sempre menor ou igual do que x², porque um número real, o seu quadrado é sempre maior ou igual a zero, e um número positivo é sempre menor do que ele mesmo somado com outro número positivo. Y² é positivo, né? Elevando ambos os lados dessa desigualdade aqui ao quadrado, então o x4 ao quadrado, o x2 ao quadrado vira x4, isso daqui fica ao quadrado. Lógico, isso continua positivo. E se eu pego esse termo aqui, essa sentença, e divido todo mundo por x² mais y², tudo isso ao quadrado, x4 sobre isso é a expressão que eu estava analisando, e isso dividido por ele mesmo dá 1. Portanto, você tem a garantia da limitação aqui. E para aquele outro termo, que era um termo misto em x e y, você toma essa primeira desigualdade com respeito a x, faz uma mesma desigualdade só com respeito a y, multiplica uma pela outra, então 0 vezes 0 é 0, x2, y2 em produto dá x2, y2, esse cara vezes ele mesmo dá ele ao quadrado, e aí, novamente, dividindo ambos os lados por x² mais y², tudo isso ao quadrado, você vê que isso dá sempre menor ou igual a 1. Então, me dá realmente a certeza que aqueles camaradas são limitados. Ok? E agora, é só fazer exercício, né? Provar, agora, usando esse método, buscando a continuidade ou não das derivadas parciais, que você tem se essas funções são diferenciáveis ou não. Ok? E aí, mais alguns exercíciozinhos. Na próxima aula da gente, a gente vai falar sobre coisas mais geométricas, né? Plano tangente, reta normal, vetor gradiente e etc., que são oriundos dessas ideias de derivadas parciais, de continuidade e diferenciabilidade, mas com um viés mais geométrico, né? O que seria agora um plano tangente a uma superfície? Como é que eu faço a reta normal ponto a ponto em uma superfície? Como é que eu imagino um vetor que consiga ser tangente a todos os pontos de uma superfície? Quando eu falo superfície, eu imagino a f de xy como sendo um gráfico de função, mas se eu pego fxy, chamo de z, e crio uma função g de variáveis independentes x e y e de uma terceira variável z, então eu ploto aquilo para o espaço e tenho uma superfície. Então, como observar entes de natureza geométrica que podem ser obtidos via cálculo?
né, via derivadas, já que a ideia natural de derivada é imaginar esse comportamento tangente dos objetos. Então, aí na próxima aula da gente, a gente vai começar a tentar atrelar essas ideias analíticas, providas do cálculo, com essas ideias mais geométricas. Ok? Então, nessa aula a gente fica por aqui, e aí no próximo encontro a gente começa a geometrizar um pouco esse cálculo de duas ou mais variáveis.